Hora de falar sobre o Corinthians, que ainda deve mais de 100 milhões de reais na praça, apesar do acordo e do pagamento de 40 milhões de reais a Matias Rojas, dos 41 milhões de reais depositados na conta do Santos Laguna e da quitação da terceira parcela da CNRD com antecipação. São 113 milhões de reais de pendência, de problemas que podem resultar em mais condenações na Corte Arbitral do Esporte. Corinthians deve hoje ao Toluca 42 milhões de reais pelo Pedro Raul. São mais 23 milhões de reais ao Tajeres por conta de Rodrigo Garro. 15 milhões de reais ao Cuiabá por Ranieri. Essa dívida está sendo paga através da CNRD. Tem mais 12 milhões e 300 mil ao Atlético Paranaense por Alex Santana, jogador que está encostado no Corinthians. Ele nem pode treinar com o restante do elenco. Para completar, 8 milhões de reais junto ao Philadelphia Union pela contratação de José Martínez, 6 milhões e 700 mil ao Shakhtar por Maicon, que preferiu jogar no Galo em vez de continuar no Corinthians, e 6 milhões e 200 mil reais junto ao Midland da Dinamarca pela contratação de Charles. Quero registrar que as situações mais delicadas são as dívidas por Garro, Maicon, Martínez e Charles. Essas quatro já resultaram em derrotas na FIFA. Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e deve ser condenado nos próximos dias. Dessa maneira, a condenação já se transforma em transfer ban, até por isso a pressa no Parque São Jorge para registro dos novos reforços. Saideira sobre o timão, Breno Bidon herdou a camisa 7 que pertencia ao Maicon. Corinthians fez a comunicação oficial dessa novidade através das suas redes sociais nesse sábado. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Duas novidades importantes no Corinthians. Quero contar que o Timão rejeitou proposta da Lazio por Yuri Alberto e que tem interesse na contratação de Alan, que pertence ao Flamengo e negocia há semanas com o São Paulo. Deixa eu começar falando sobre Yuri Alberto. A Lazio, nas últimas horas, enviou uma proposta de 22 milhões de euros. A oferta foi considerada extremamente ruim pro Corinthians, que detém apenas 50% dos direitos econômicos. Pior, o Timão ainda se acertou com o empresário do Yuri Alberto, André Curi, para o repasse de 10%. Ou seja, na prática, o Corinthians vai ficar com apenas 40% do valor de uma futura venda do atacante. Nesse cenário, só haverá negócio com a Lazio se a equipe italiana sugerir os 22 milhões de euros apenas pela parte do Corinthians, o que torna a situação inviável. Não dá para imaginar que a Lazio estava disposta a pagar 22 milhões de euros por 100% de um atleta e vai voltar com uma oferta de 22 milhões de euros por apenas 40% desse mesmo jogador. O Corinthians pretende negociar o Yuri Alberto. Isso deve acontecer na metade do ano ou, quem sabe, no fim da temporada de 2026. Só para completar, contar também que o Corinthians iniciou conversas embrionárias com representantes de Alan, volante que perdeu espaço no Flamengo e conversa há dias com o São Paulo. Já contei para vocês que entre Alan e São Paulo tá tudo certo, falta o principal, o aval do Flamengo. O problema é que o rubro-negro quer contratar Marcos Antônio. São Paulo não pretende se desfazer do seu principal jogador e essa negociação entre Corinthians, Flamengo e Alan ainda não pegou fogo. É só uma conversa embrionária, o Flamengo monitorando os passos de um mercado. Já havia contado para vocês que Dorival Júnior gosta muito de Alisson, meio-campista que pertence ao São Paulo. O problema é que o tricolor só aceita negociar o Alisson se o Corinthians oferecer bastante dinheiro ou um jogador muito interessante. Quero te atualizar agora sobre o Corinthians, atrás de lateral, de volante e de atacantes. Você sabe, nessa semana o Corinthians pagou as últimas pendências e está livre para registrar atletas. A partir de agora, a busca se dá por laterais. Para a direita, há a necessidade de alguém que possa revezar com o Mateuzinho. E o Arias, que deixou recentemente o Bahia, é uma possibilidade. Jogador livre no mercado da seleção colombiana. Na lateral esquerda surgiu outra opção colombiana, Gabriel Fuentes. Ele tem 26 anos de idade, pertence ao Fluminense e deve se tornar a terceira opção do elenco depois da chegada do Arana. Vale a lembrança de que em 2025 o Fuentes já era a reserva do René. Pergunta que eu deixo para você, se o cara é reserva do René, será que ele tem potencial para jogar no Corinthians? O Fuentes chegaria para ocupar o lugar do Angeleri. Renovações com o lateral esquerdo argentino estão travadas. Na lateral direita, surgiu a especulação de que Mateu Del Blanco, que pertence à União Santa Fé, interessaria. O jornal Olé da Argentina chegou a tratar essa notícia como importante, dizendo que Corinthians e Red Bull Bragantino estariam em negociações. Consultei uma fonte corintiana que garantiu que esse nome não faz parte dos planos. Em relação a volantes,
Corinthians segue buscando alguém que possa suprir a ausência do Maicon. Alisson no São Paulo está praticamente descartado, o Tricolor não quer fazer negócio com o Corinthians. Alan do Flamengo é uma possibilidade, o Corinthians já apresentou uma proposta de empréstimo, o Flamengo não tem pressa para resolver essa questão. Surgiu também o nome do Matheus Pereira, volante que pertence ao Fortaleza, foi recentemente comprado pelo Lion. O Corinthians gostaria do jogador por empréstimo, o Fortaleza só aceita vendê-lo. Que vai buscar, que vai caber mais preocupações para o Corinthians é a busca por atacantes, que são sempre mais caros. E o Timão precisa de velocistas no plural, a ideia é contratar pelo menos 2. Para completar o noticiário alvinegro, registrar que Pedro Raul deve ficar para o Campeonato Paulista, segundo Marcelo Paz. Pedro Raul vai ter oportunidade de jogar e ganhar alguns minutos nessas primeiras rodadas do Campeonato Estadual. Já Héctor Hernandes e Alex Santana vão treinar parte, não fazem parte dos planos. Hora de falar sobre o Corinthians, quanto o Timão vai pagar ao Santos Laguna pelo transfer. Boa notícia positiva, mais uma boa notícia para o Timão. Corinthians, por conta do pagamento à vista da dívida relacionada a Félix Torres, assegura que vai ter de desembolsar cerca de 32 milhões e 200 mil reais. Você vai lembrar que eu cansei de dizer que a dívida com o time mexicano girava na casa dos 41 milhões de reais. Com o pagamento à vista, o time mexicano topou conceder um belo desconto, abrindo mão de uma série de juros e multas que estavam embutidas no valor. Dessa maneira, com 32 milhões e 200 mil reais, a tendência é que ainda nessa semana o pagamento seja feito e automaticamente o transfer ban caia. É o último impasse que impede a liberação do Corinthians para a inscrição de novos atletas. O primeiro reforço, inclusive, já está contratado. Gabriel Paulista, como eu contei com exclusividade, assinou contrato por 2 temporadas, já passou por exames médicos, inclusive já fez fotos e vídeos daquele anúncio que costuma acontecer com os jogadores. Ah, Nicola, de onde está vindo tanto dinheiro? O Corinthians chegou a pagar 7 milhões e 200 mil reais de forma antecipada da parcela da CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Agora mais 32 milhões e 200 mil. Foram pagos ainda outros 40 milhões a Matias Rojas. O Corinthians conseguiu 70 milhões de reais emprestados por conta dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro via LFU. Houve também a entrada de dinheiro da Copa do Brasil, além de uma série de outras receitas. O Timão aos pouquinhos vai resolvendo seus problemas. Antes de mudar de assunto, só registrar que Rodrigo Garro passou por uma cirurgia por conta de um osso do punho quebrado. Essa lesão aconteceu durante a final da Copa do Brasil. Por consequência dessa cirurgia que aconteceu nas últimas horas, o Garro estará de fora da estreia do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta no domingo, Neoquímica Arena. Quero falar agora sobre o Corinthians, que pagou nessa quinta-feira sua última dívida que o impedia de registrar atletas a qualquer momento. O transfer ban na FIFA deve cair. E o Timão precisou desembolsar 41 milhões e 600 mil reais para zerar sua pendência com o Santos Laguna, equipe mexicana que havia vendido Félix Torres ao Corinthians. Timão deu calote no Félix Torres, ou melhor, no Santos Laguna, que levou o caso à FIFA e venceu em primeira instância na FIFA e em segunda instância na Corte Arbitral do Esporte. Até por isso o Corinthians está há 5 meses com o transfer ban, ou seja, proibido de registrar novos atletas. Timão também tinha outros problemas com Matias Rojas e na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. O acordo com Matias Rojas foi pago nos últimos dias, 41 milhões de reais, e a questão envolvendo a CNRD foi resolvida com o pagamento por parte do Corinthians de forma antecipada da parcela de janeiro. A parcela venceria em 16 de janeiro. O Corinthians pagou ao longo dessa semana 7 milhões e 200 mil reais e conseguiu a liberação do transfer ban nacional. Assim que o Santos Laguna notificar a FIFA de que recebeu o dinheiro, a FIFA retira o transfer ban do Corinthians, que estará liberado para registrar novos atletas. Primeiro reforço, contei com exclusividade, é Gabriel Paulista, jogador de 35 anos de idade, que estava no Besiktas, assinou por 2 temporadas com o Timão. Corinthians ainda busca um lateral direito, Santiago Arias, colombiano ex-Bahia. É uma das possibilidades. Alisson, volante do São Paulo, agrada demais ao técnico Dorival Júnior e hoje as prioridades no Timão são atacantes, jogadores de velocidade para atuar pelo lado do campo. Cheguei a contar para vocês que o Mandak era um dos alvos, mas ouvi de um dirigente corintiano que ele não é prioridade. Existem outras possibilidades na frente. Se essas possibilidades não andarem, aí sim o jogador que pertence ao Juventude, mas ainda tem 40% dos direitos econômicos presos ao Corinthians, pode ser contratado. Yvon Bargar, atacante argentino de 29 anos de idade, pode jogar no Internacional ou no Corinthians? César Luiz Melo, jornalista argentino, assegura que Corinthians e Internacional estão de olho. Fui checar essa história para vocês e posso contar que o Internacional
cogitou, estudou, mas já descartou. Fabinho Soldado contou ao representante do Vanberger no Brasil, o Alexandre Faria, de que o nome não foi aprovado internamente. O Vanberger também foi oferecido ao Corinthians. Centroavante de boa capacidade física, 1,87 m de altura e muitos gols em sua passagem pelo São Lourenço, ele não renovou seu contrato e está livre. Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, ainda não deu um feedback final do Corinthians sobre a situação do atleta. Vanberger, que também interessa ao Vitória e ao Mirassol, mas não descarta jogar em outro país que não no Brasil. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.